Meus amados amigos, olhe para mim agora e sinta a força da palavra que entra na sua casa. Não saia deste vídeo se você está vivendo a vida de ou. Ou eu tenho dinheiro, ou eu tenho paz, ou eu tenho vitória, mas estou esgotado. Essa mentalidade de escassez é uma mentira que o inimigo plantou para te manter na metade da bênção. O Senhor me trouxe aqui hoje para liberar o triângulo da bênção completa: provisão, paz e vitória. A vontade de Deus para o seu filho não é apenas que você sobreviva, mas que você tenha todas as 3 bases do seu trono estabilizadas: o recurso material, o descanso da alma e a autoridade sobre o inimigo. Em Filipenses 4:19, a Bíblia nos dá o alicerce da provisão. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus. O seu Deus é o Deus do suprimento completo. Ele não supre uma parte da sua necessidade. Ele supre cada uma. Mas a provisão só é plena quando vem acompanhada de paz. E a paz só é real quando resulta em vitória. Você precisa rejeitar a ideia de ser próspero e miserável de alma, ou ser santo e pobre. O plano de Deus é te dar o pacote completo. A sua restituição será completa e em todas as áreas, e isso começa agora. Quando você aceita que a escassez de recurso, de descanso ou de autoridade é ilegal em sua vida. Prepare-se para receber um suprimento que não acrescenta dores e um descanso que o mundo não pode dar. Se você está pronto para sair da mentalidade de escassez, declare agora: eu recebo o triângulo da bênção, provisão, paz e vitória. Nós precisamos, com a profundidade da palavra, expandir a nossa mente sobre o que realmente é a provisão de Deus. A provisão não é apenas dinheiro na sua conta. A provisão é tudo aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito. A maior provisão que o inimigo rouba é a sua paz de espírito e a sua saúde emocional. Você tem dinheiro, mas não tem sono. Você tem sucesso, mas não tem alegria na alma. O inimigo ataca o seu interior porque sabe que se o seu interior estiver em paz, a provisão material virá por consequência. Salmos 37:4 é o seu decreto de alinhamento. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Meu Deus, o desejo do seu coração só é concedido quando você se deleita nele. Deleitar-se é colocar a sua alegria, o seu foco e a sua confiança nele, antes de qualquer coisa. A sua provisão começa no seu coração. Pense na analogia do jardim. Você está regando apenas as flores, o dinheiro, as roupas, a aparência. Mas o solo, a sua alma, está seco, cheio de ansiedade e medo. O Senhor te convida a regar o solo com a palavra e a oração. Quando o solo, a sua alma, está nutrido, as flores, o fruto material, virão naturalmente, sem esforço e com plenitude. A provisão de Deus é integral. Ela te supre de sabedoria para administrar, de saúde para trabalhar e de paz para desfrutar. Pare de correr atrás da escassez. Corra para a fonte inesgotável. O seu Deus é o Deus que supriu a viúva de Sarepta com azeite e farinha que não acabavam. A sua fonte não seca. O seu milagre financeiro virá, mas a sua paz interior precisa ser o seu primeiro e mais urgente recebimento. A sua restituição começa com a restituição da alegria. A paz é a segunda base do nosso triângulo, e ela não é a ausência de guerra. Ela é a sentinela de Deus que guarda a sua mente no meio da guerra. Você está passando por uma tempestade, a crise está gritando, a doença está te atacando, mas o seu coração está calmo, porque a paz de Deus está guardando o seu quartel-general. Filipenses 4:7 é o seu decreto de segurança emocional. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meu Deus, essa paz é tão sobrenatural que ela excede todo o entendimento. Não faz sentido você estar calmo no meio do caos, mas essa é a prova de que Deus está na sua vida. O inimigo rouba a sua paz com a ansiedade, a preocupação exagerada com o futuro. O medo é o ladrão que te rouba a noite de sono e te faz carregar o peso do amanhã.
Mas o Senhor te convida a entregar a Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Pense na analogia do guarda-costas. Você está numa multidão, mas o seu guarda-costas está em volta de você, protegendo-o de qualquer ameaça. A paz de Deus é o seu guarda-costas espiritual que guarda o seu coração dos ataques do medo e da incredulidade. Você precisa urgentemente tomar a decisão de entregar o controle. Você não pode controlar o futuro, mas você pode controlar o seu coração, entregando-o ao pastor. A sua mente não pode ser uma praça pública onde o medo, a dúvida e a culpa entram e saem quando querem. A paz de Deus é o portão fechado que barra o inimigo. A vitória é o terceiro pilar do nosso triângulo, e ela é a manifestação pública de que o roubo foi anulado e a restituição foi completa. A vitória não é apenas você ter sucesso, é o triunfo da luz sobre as trevas na sua vida. O inimigo não quer que você tenha vitória porque a sua vitória se torna um testemunho que liberta outros. Ele rouba a sua autoridade, te fazendo sentir-se fraco, sem poder, sem voz. Mas Jesus já te deu a chave da vitória. 1 Coríntios 15:57 é o seu decreto de triunfo. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, a vitória não é algo que você vai conquistar, é algo que você vai receber. A vitória já é sua por direito de herança. Você precisa parar de lutar a sua guerra com a sua força. A sua vitória vem no nome de Jesus. Pense na analogia do general. Você não é um soldado raso. Você é um general no exército de Cristo. O general não implora ao inimigo. Ele dá ordens. A sua autoridade é ativada quando você declara a palavra sobre a sua situação. O inimigo está debaixo dos seus pés. A restituição da autoridade te faz expulsar o devorador da sua casa, do seu financeiro e do seu corpo. Malaquias 3:11 é o seu decreto de defesa. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A sua vitória é a certeza de que o que você plantar, o devorador não vai tocar. O triângulo da bênção se fecha na vitória. Provisão para o seu sustento, paz para o seu coração, vitória sobre todo o inimigo. Antes de seguirmos com nosso sermão ou palavra, eu preciso te desafiar a ativar a sua fé para receber este triângulo. Não lute sozinho. Não se sinta sozinho. Quem acredita em Deus sempre tem um amigo. Deixe a sua intenção de fé ou o seu pedido de oração nos comentários. Se a sua luta é por provisão, escreva: Senhor, supre cada uma das minhas necessidades. Eu e os seus irmãos aqui conectados estaremos em concordância, liberando a provisão, a paz e a vitória sobre sua vida hoje. A provisão de Deus tem um caminho que você precisa trilhar, e esse caminho é o princípio da fidelidade. A Bíblia é clara: a bênção persegue o fiel. A restituição de Deus é liberada sobre as mãos que são diligentes e sobre o coração que é fiel. Malaquias 3:10 é o seu decreto de teste e de recebimento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Meu Deus, a provisão é liberada pelas janelas do céu, e quem abre as janelas é a sua fidelidade no dízimo e nas ofertas. A sua fidelidade não é para enriquecer a Deus, mas para honrar a aliança e ativar o princípio da semeadura e da colheita. Pense na analogia do fazendeiro. O fazendeiro não fica sentado esperando a colheita. Ele semeia. O dízimo e a oferta são a sua semente de fé que aciona a colheita da restituição. A sua fidelidade também está na sua diligência no trabalho. A palavra nos diz que a mão diligente dominará. Não seja preguiçoso com o que Deus te deu. Honre o seu emprego, o seu negócio e os seus talentos. A provisão virá através do seu trabalho, mas será multiplicada pelo poder de Deus. A restituição financeira exige um compromisso radical de honestidade e de fidelidade na administração dos recursos. A paz que excede todo o entendimento é ativada por uma atitude radical.
A gratidão. A sua alma só encontra descanso quando você tira o foco do que falta e coloca o foco no que já foi dado. A ansiedade é a falta de gratidão pelo presente e o medo do futuro. O inimigo te faz ver o copo meio vazio. O Espírito Santo te faz ver o copo transbordando com a graça de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18 é o seu decreto de adoração. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meu Deus, em tudo não por tudo. Você dá graças mesmo no meio da luta, porque a gratidão é a prova de que a sua fé é inabalável. Pense na analogia do banquete. Deus te deu um banquete na mesa, mas você está ocupado reclamando do único prato que está faltando. A gratidão é o que faz você desfrutar do que está na mesa. A restituição da paz vem quando você para de focar no roubo e começa a focar na provisão de Jesus. Troque a murmuração pela adoração. Troque a queixa pelo louvor. O louvor é a chave que abre as portas da prisão e libera a paz de Deus sobre a sua mente. A alma que agradece é a alma que repousa, pois ela sabe que está nas mãos do Pai. A vitória que sela o triângulo da bênção tem um segredo inegociável: a comunhão e a unidade. Você não foi feito para lutar sozinho. A sua vitória é o resultado da sua conexão com a fonte, Jesus, e com o corpo, a igreja. O inimigo usa o isolamento para te roubar a força. Ele usa a ofensa para te tirar da comunhão. Ele usa o orgulho para te impedir de pedir ajuda. Mas a restituição da vitória exige que você viva em unidade. Salmos 133:1 é o seu decreto de bênção. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Meu Deus, onde há união, a bênção é liberada como óleo que desce sobre a cabeça. Pense na analogia da orquestra. O violino é maravilhoso, o piano é lindo, mas a sinfonia só acontece quando todos tocam em harmonia. A sua vitória é uma sinfonia. Ela não acontece no isolamento. Você precisa urgentemente voltar para a comunhão. Se você foi ferido, peça a cura da alma, o tema do episódio 2. Mas não use a ferida como desculpa para se isolar. A oração em concordância tem um poder que desmantela o inferno. A sua restituição será completa quando você tiver a força do corpo te sustentando. O triângulo da bênção não pode ser um evento de um dia. Ele tem que ser uma realidade permanente. A sua vitória exige que você se vista com a armadura de Deus para defender a provisão e a paz que você recebeu. Efésios 6:11 é o seu decreto de vestimenta. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meu Deus, a sua provisão, a sua paz e a sua vitória serão atacadas. O inimigo virá para roubar o seu sono, a paz, roubar a sua semente, a provisão, e roubar a sua coroa, a vitória. Mas a sua defesa é a palavra. Pense na analogia do castelo. Você tem que fechar os portões. O portão da sua mente é guardado pelo capacete da salvação. A sua fé é o escudo que apaga todos os dardos inflamados do medo e da dúvida. A sua restituição exige que você seja um vigilante. Não durma no ponto. Use a palavra de Deus como a sua espada para cortar toda a mentira de escassez e de derrota. Defenda a sua bênção com a firmeza de quem sabe que o preço já foi pago na cruz. A sua vitória é inegociável. O testemunho final da sua restituição é que ela será uma provisão que não acrescenta dores. Provérbios 10:22 é o seu decreto de pureza. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Meu Deus, o mundo te dá riqueza que traz problemas, sucesso que traz solidão e prazer que traz culpa. Mas a restituição de Deus é pura. Ela te dá o recurso com a alegria de desfrutar, a saúde para viver o propósito e a paz para descansar. A sua provisão virá com sabedoria para administrar, e a sua vitória virá com humildade para glorificar a Deus. A sua restituição não será uma fonte de arrogância, mas um canal de bênção. Pense na analogia do rio de água viva. O rio de Deus te enche e depois transborda para abençoar a terra seca ao seu redor. Você não é um reservatório que armazena. Você é um canal que conduz.
A sua restituição será o começo de uma nova história de generosidade e de impacto. A sua bênção será a prova de que a graça de Deus é mais do que suficiente. Meus amados, chegamos ao momento de ativar o triângulo da bênção em sua vida. O triângulo é uma formação divina que te dá estabilidade total, provisão para a sua mesa, paz para o seu coração e vitória sobre seus inimigos. O inimigo não tem mais legalidade para roubar a sua alegria. Você não vai mais viver de migalhas. Você vai se levantar como um herdeiro de Deus revestido de autoridade e de paz. Não saia deste vídeo sem ter essa certeza inabalável. O seu Deus supre cada uma das suas necessidades. Nós vamos entrar no momento de oração. E eu quero que você se coloque de pé e declare que o tempo da escassez acabou. Declare que a paz de Deus está guardando a sua mente e que a vitória já é sua. Tome posse agora. Declare o fim da escassez e o início do triângulo da bênção. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és o Deus do suprimento completo, o Deus das riquezas em glória. Nós te adoramos porque a Tua palavra é a nossa certeza e a Tua fidelidade é o nosso alicerce. Eu te agradeço porque a Tua vontade para mim é a vida em abundância. Em nome de Jesus, eu ativo agora a promessa de Filipenses 4:19 sobre a minha vida. Eu declaro que o Senhor suprirá cada uma das minhas necessidades, segundo as Tuas riquezas em glória. Eu expulso o devorador do meu financeiro e recebo a restituição da provisão em dobro. Eu sou fiel no dízimo e na oferta, e as janelas do céu estão abertas sobre a minha vida. Eu recebo agora a paz de Deus que excede todo o entendimento. Eu entrego a Ti toda a minha ansiedade e preocupação com o futuro. Eu ordeno que a minha mente seja guardada pelo Teu Santo Espírito contra o medo e a dúvida. Eu declaro o sono dos justos e o descanso para a minha alma. Eu tomo posse da vitória que já é minha em Cristo Jesus. Eu não sou vítima. Eu sou mais que vencedor. Eu sou um general no Teu exército. Eu uso a Tua palavra como a minha espada e a Tua fé como o meu escudo. Eu declaro a vitória sobre a doença, sobre o vício e sobre todo o inimigo da minha alma. Eu te agradeço, Senhor, porque a Tua bênção enriquece e não acrescenta dores. Eu me visto com a Tua armadura e declaro a permanência da Tua bênção em minha vida. Eu serei um canal de bênção e de generosidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você ativou o triângulo da bênção. Declare a sua vitória e escreva nos comentários a sua decisão. Provisão, paz e vitória são minhas agora. Não se sinta sozinho. Quem acredita em Deus sempre tem um amigo. Deixe a sua intenção de fé ou o seu pedido de oração nos comentários. Nossa comunidade de fé está em concordância para selar o triângulo de bênçãos na sua vida. Deixe seu like, compartilhe esta palavra de provisão e inscreva-se para o episódio 5 da série Restituição. Deus te abençoe.